Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do Gastroped Talks, e é com uma grande alegria, no coração que a gente tem aqui a nossa amiga, a doutora Temis Reverbel da Silveira, que é professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da nossa tão querida Porto Alegre, que acabou tendo agora tantos episódios aí preocupantes, com as chuvas, que a gente espera que se recuperem logo. A doutora Temis, gentilmente, aqui vai fazer uma entrevista com a gente. Muito obrigada, viu, doutora Temis? Oi, Maria Ângela, eu fiquei honrada, surpresa e honrada. Eu gostei muito, acompanho bastante o programa de vocês, que já está se estendendo, já são dezenas e dezenas, eu acho que já tem mais de 100. Tem mais de 100. Justamente, eu tenho acompanhado e recentemente ainda vi um teu dos highlights do congresso, que nós estávamos juntas lá. Sim. Fiquei muito contente que tu tivesse pensado em mim, estou aqui. Pergunta o que tu quiser. Doutora Temis, eu vou perguntar, assim, eu acho que todo mundo gostaria de saber, principalmente, assim, quem acompanha a sua trajetória, a sua carreira. Acho que você agora eu chamei você de você, agora eu vou chamar de você, tá? Você acaba sendo uma inspiração para muitos de nós, E eu queria saber, assim, o que te inspirou a seguir a carreira de médica, Como que foi essa opção? Se essa opção te ocorreu logo ou se foi ao longo de alguma decisão mais complicada? Deixa eu te contar. Primeiro, a inspiração, tu diz, a inspiração é porque eu herdei bons genes. Então, estou aqui aos 86, entusiasmada, trabalhando, e apesar de aposentada da universidade, continuo com alunos em pós-graduação, no consultório, e adoro o que faço. Mas deixa eu te contar que eu sou de uma pequena cidade adorável, encantadora, São Gabriel, que é da região da Campanha, aqui do Rio Grande do Sul. E a minha volta não tinha médicos, não me inspirei em ninguém. Meu pai era advogado, por isso eu me chamo Temis. Temis é aquela deusa da justiça, porque a justiça é cega, nem sempre, e ela tem os olhos vendados. Então, era para eu ser advogada. Até sou, como criança, eu fui madrinha do Fórum de São Gabriel. Bom, tudo armado para eu ser advogada. E, fora isso, a coisa, digamos, cultural, artística, sempre esteve muito ligada. Em casa, minha mãe era muito ligada nisso. Então, assim, eu não tive inspiração para ser médica, mas o folclore familiar conta uma coisa que eu achei interessante e lembrei que, quando eu era criança, quando eu ganhava as bonecas, eu pegava uma tesoura, abria para ver o que tinha dentro das bonecas. Então, eu acho que isso é um pouco de medicina, é a curiosidade, o que tem dentro. Mas não foi fácil, eu decidi, porque muito tempo eu fiz piano, eu quase completei os 8 anos de piano, então era para eu ser ou advogada ou pianista. Mas aí eu vim mudando pouco a pouco, e o piano deu lugar a teatro. Então, eu fiz, há algum tempo, teatro amador, evidente, e quando eu estava naquela época de vestibular, vou te contar, isso é um negócio legal, eu estava numa dúvida cruel, eu não sabia bem o que eu queria, já tinha pensado em fazer medicina, então eu me preparei para o vestibular e fiz 2 vestibulares, a gente podia fazer naquela ocasião, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente podia fazer em 2 departamentos. Eu fiz medicina e teatro. Coisa muito louca. Passei nos 2 e aí não sabia o que fazer. Aí, durante um certo tempo, vê só que coisa mais doida, durante os primeiros 3 anos da Faculdade de Medicina,
eu era uma coisa meio esquizoide, assim, porque de manhã eu era uma, fazia medicina, de tarde eu era outra, fazia teatro. Mas é claro que a coisa não podia se manter assim muito tempo, né? Então, briguei lá no terceiro ano, era muito chato, eu quase desisti, porque não tinha nada que ver com o paciente, era só teoria, sabe, assim, anatomia, histologia, física, química, então, estava muito chato. Então, aí uma coisa interessante, eu era guria, né, e não sabia, tinha que decidir a vida, e fui para São Gabriel, que é a minha cidade, e pedi uma entrevista séria com meu pai e com a minha mãe. Só. E eles, cabeça aberta, maravilhosos, tudo bem, o que há? Eu digo, eu preciso que vocês me deem 1 ano para pensar. Eu quero pensar na vida, quero sair de tudo e quero pensar. Ah, minha filha, muito bem. Repara que coisa legal, isso é uma história de 70 anos atrás. Aí eles, sim, eu digo, tudo bem, só que eu quero pensar em Paris. Como? Eu disse, como? Porque nós tínhamos uma amiga da família que morava em Paris. Então, eles consentiram, eu interrompi a universidade, tanto a medicina quanto o teatro, e me fui para Paris. Por que eu estou te contando isso? Porque lá, lá me matriculei na Sorbonne, claro, fazendo tudo o que as moças fazem, né? Civilização francesa. Então, eu gostava muito da Idade Média, então eu fazia literatura da Idade Média, música da Idade Média, tudo ligado à Idade Média. E estava no auge, Nouvelle Vague. Então, eu saía da Sorbonne, pertinho tinha um cinema, daquele cinema de arte, pequenininhos, eu ia diariamente ao cinema. Conheci todos aqueles importantes diretores da Nouvelle Vague, etc. E eu tinha uma amiga que trabalhava na Embaixada do Brasil e que um dia me convidou para jantar, e lá fui eu, e nessa janta tinha um senhor, um médico francês, chamado Nathaniel Adlet, um homem muito fino, um senhor, que viu que tinha uma menina lá, brasileira, que estudava medicina, e perguntou, o que você acha? E eu contei, não estou gostando, não tem paciente, eu não vejo nada. Ele, você quer ver paciente? Bom, eu digo, eu estou louca para ver paciente, para saber se eu quero mesmo medicina. Diz ele, então, eu lhe levo para ver paciente. Então, Maria Ângela, imagina que coisa louca, meus primeiros pacientes, na vida, eu vi no Hospital Saint-Louis de Paris, que era um hospital de dermatologia. E aí, quando eu voltei, terminou o meu ano, eu fiquei encantada quando eu vi os pacientes. Aí terminou o meu ano, eu voltei, mas aí, quando eu voltei, eu já estava no 4º ano, e o 4º ano já possibilitava alguma atividade clínica. Aí eu me apaixonei e continuo apaixonada até hoje por medicina. Toda uma volta para chegar e para me definir realmente, e foi uma felicidade, deixei teatro e fiquei só na medicina. E olha só, os seus primeiros pacientes não foram franceses, doutora. Franceses de dermatologia, que, aliás, é uma especialidade que eu gosto muito, dermatologia. Mas aqui, quando eu voltei, o 4º ano de medicina, a gente fazia na Santa Casa, na ocasião não havia hospital de clínicas ainda, então a parte prática da universidade era toda na Santa Casa. E aí eu caí, tu vê a importância da figura, né, de alguém modelo. E aí eu caí na gastroenterologia, a clínica onde eu estava, era o serviço de gastro de adulto. Professor Jorge Pereira Lima, um homem brilhante, e eu, então, comecei a gostar muito de paciente, da medicina, e ali eu fiquei, mas, vê bem, a minha formação inicial não foi a pediatria. Eu sou, de base, gastroenterologista. E essas escolhas, assim, quando você estava no curso, pela gastro, especificamente, foram guiadas, porque você tinha visto dermatologia, né? De repente você vai para gastro, o que te levou a essa volta? Eu acho que a importância da figura modelo. Na minha época, para ter uma ideia, nós éramos 100, uma centena, né, de alunos e 6 meninas, 6.
Então, eu só tinha como modelo de mulher duas mulheres fantásticas que fizeram ambas pediatria aqui no Sul, a professora Maria Clara Mariano da Rocha e Stella Budiansky. Ambas mulheres brilhantes, mas que não tinham uma vida completa. Elas eram exclusivamente médicas, por diferentes motivos, mas não casaram, não tiveram filhos, eram só médicas. Eu não queria isso, eu queria tudo. Eu tenho 3 filhos, e um deles, quando o guri, me chamava de uma fórmula. Dizia que eu era M3, como é que é? M3P2. A mãe não é mãe, é M3P2. Quer dizer, M3 é mãe, médica e mulher. P2 é professora e pesquisador. Por favor, né? Então, assim, eu queria ser mãe, mulher, profissional, tudo. E por que gastroenterologia? Então, a figura é importante para mim. O modelo foi esse professor, Pereira Lima, que era um brilhante gastroenterologista, muito envolvido com fígado. E isso motivou. Eu não era boa aluna, sabe? Eu era até bem de medíocre para baixo. Mas quando eu voltei, eu comecei a gostar da coisa. E quando eu me formei, não era frequente, mas eu fiz com esse professor, e aí é que me fixei em fígado. Eu fiz o que se chamava, na ocasião, de tese de doutoramento, que não é doutoramento, não é doutorado. Era uma tese que se fazia muito a molde das universidades europeias, né? A França tinha mania disso. E hoje seria IC, como uma tese, né? Entendi. E a tese que eu fiz, tu vai achar graça. A tese que eu fiz foi hiperbilirrubinemia fisiológica do recém-nascido prematuro. Bom, então eu comecei a gostar de ir no berçário. E a banca foi uma banca importante para julgar esse trabalho, 5 pessoas, uma delas a professora Maria Clara, que gostou muito de mim, e tínhamos na Santa Casa, a enfermaria onde eu ficava com o doutor Jorge, era no andar, e a da pediatria acima. Então, frequentemente, a Maria Clara me chamava para eu ver pacientes, aí eu comecei a gostar de pediatria, e hoje eu tenho quase que uma dificuldade assim, de identificação, porque eu atendo adulto, atendo criança, gastro, meu doutorado é em genética, então é uma confusão na minha cabeça, mas tudo bem. Adoro. Mas acho que essa pluralidade faz parte de quem você é, né, doutora Tênis? Ser plural faz parte, né? Essa fórmula que seu filho falou, acho que mostra bem isso, né? Singular, ficar no singular, não, você gosta do plural mesmo, né? De ser do plural, é isso aí, muito do plural, multifacetada, né? Mas é Multifacetada. meio desorganizada a minha resposta, mas é assim que vem as coisas na cabeça. Claro, é assim mesmo. E nesse início, depois do seu doutoramento, aí, você já foi trabalhar junto ali com a professora pediatra, ou ainda passou um tempo para isso acontecer? Fiquei na gastro de adulto, entrei como professora o que se chamava na época Faculdade Católica, que agora é a Universidade Federal de Ciências da Saúde. Então, eu fiquei como professora de gastro de adulto, mas sempre com um pezinho lá na pediatria. E porque na época não havia gastroenterologista pediátrico, nenhum, eu fui a primeira aqui no Sul. Aliás, esse início depois eu vou te contar, porque ele é interessante. Então, eu comecei a me interessar e ver os casos, etc., e aí me chamavam aqui e ali, e aí o doutor Jorge, professor, permitiu que na enfermaria dele eu fizesse um setor pediátrico. Foi uma sala, 12 leitos, e eu comecei a trabalhar com criança. E foi aí que a Cristina, que tu conhece, a Cristina Helena, minha quase filha querida, Ferreira, veio de Pelotas e passou, então, a trabalhar com a gente. Nós já temos, assim, quase décadas de companheirismo. Mas o início da gastro aqui no Brasil é interessante, porque eu participo desde o início. Me lembro até daquele livro antigo da senhora Leandro Dupré, como é que o 6, sabe? Por quê? Vou te dizer. Éramos 6 é o nome do livro. Porque na década de 70,
início da década de 70, o Sabrá, Aderbal Sabrá, professor Sabrá, Aderbal Magno Caminada Sabrá, é o nome completo. Sabrá estava chegando dos Estados Unidos e a gente não se conhecia, mas ele, depois de um congresso, a gente passou a se conversar, e ele reuniu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, ele reuniu 6 pessoas, ele e mais 5. Ele, Sabrá, Chico Pena, Jamal, Ulisses, Myron Lima, de Brasília, e eu. Então, éramos 6. E aí começou a coisa assim a ficar estruturada, de uma certa forma, montamos ali como é que a gente chama? Um departamento de pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque nessa altura eu já estava bem encantada em pediatria. Aí já tinha feito cursos, TEPs e coisas, e aí, pouco a pouco, eu fui me separando da gastro de adulto e ficando só na pediatria. Essa estruturação essa estruturação dentro da pediatria, ela sempre ela vem depois mesmo, né? Eu acho que isso é comum em vários setores, porque você primeiro tem a demanda dos pacientes adultos, dos clínicos, depois as crianças sempre ficam num outro plano, né? No plano secundário. Depois, exatamente, né? A gente se baseia em muita coisa, em tudo, do ponto de vista terapêutico, a hepatite autoimune, tudo. Sim. A gente se baseia no que os adultos fizeram. Então, eu sou muito grata ao doutor Jorge ter permitido, isso é uma história de 40, 50 anos atrás, ter permitido fazer uma sala pediátrica. E aí foi muito bem aceita na pediatria, sempre me ajudaram muito. E nesse meio tempo, houve um concurso aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me lembro, eram 20 e tantos candidatos, tinha uma vaga. Eu não tinha título ainda formal de pediatria, mas como a minha tese de doutoramento tinha sido em prematuro, então me permitiram concorrer. E, para a felicidade minha, e também porque amigo é uma coisa fundamental, eu resolvi concorrer, era para pediatria geral. Eu estava muito assustada, por exemplo, com otite e coisas assim, meningite, coisas muito pediátricas. E aí eu me lembro que eu pedi para 2 amigos, e um deles me deu aulas aqui em casa, que eu sempre morei na mesma casa, me deu aulas e me caiu, menino, na prova, porque era prova escrita, oral e prática. Na prova prática, me cai otite. Mas aí eu estava, que era uma beleza, tinha uma vaga só, eu entrei e nunca mais deixei a pediatria. Assim, foi as melhores otites que você diagnosticou na vida, foi na prova. Excelente. O professor Moacir Saffer me fez entrar na pediatria. E uma coisa que a gente sempre fala mesmo, né, é que na prática diária tem sido assim, reiteradamente, né, medicações, doses de medicação, né, de vez em quando a gente tem uma ligação aqui, na Unicamp a gente tem uma ligação muito grande, porque a gente tem o gastrocentro, né, o gastrocentro tem gastrocirurgião, gastroclínico, gastropediatra. Às vezes eu tenho uns casos, eu vou discutir, eles falam assim, mas que idade tem essa criança? Eu falo, tem 4 anos. Eu falo assim, daí eles falam, não sei se vai dar certo para 4 anos, né? E a gente vai se adaptando. E a gente aprende muito com ele. Aprende muito. É uma interação muito boa mesmo, né? Eu acho que vem daí o meu atual interesse. Hoje em dia eu tenho 2 coisas que me interessam imensamente na medicina. Não vamos falar hoje, claro, que é a inteligência artificial, mas outro é a medicina de transição. Então, eu me dou conta que, para mim, é uma coisa absolutamente natural. Como eu vim da gastro de adulto e cheguei na pediatria, para mim é muito natural que haja essa relação, mas não é para todo mundo. Meus colegas gastro de adulto não sabem trabalhar com criança. Não sabem. As doenças são, por exemplo, eu vejo essa dificuldade especialmente em atresia de via biliar, quando aquelas que drenam bem, a gente acaba passando, mas você tem que passar com muito detalhe, sempre dar um certo apoio, né? Porque é diferente, a gente não tem vivência de outras doenças, eles também não têm vivência
de algumas dessas, né? É uma coisa interessante, eu tenho até aqui em casa uma caixinha que eu guardo umas cartas de de paciente, mas aí é de transplante. Quando eles saem da asa pediátrica e caem nos adultos, eles se sentem muito mal. Então, eu tenho cartinhas, umas graças, dizendo, o médico de adulto não sabe falar conosco, assim, crianças, mocinhos, né, para fazer medicina de transição a partir de 12, 16 anos. Né? Então, assim, adolescentes, sobretudo as meninas, se queixam terrivelmente, o médico de adulto não sabe discutir contracepção, não sabe orientar para vacina. Então, eu sou partidária hoje da gente implementar realmente medicina de transição, e sobretudo em doença crônica, em doença inflamatória intestinal, por exemplo, é fundamental. Ontem, Maria Ângela, no consultório, ontem à tardinha, eu atendi uma paciente com 98 anos. 98. Me senti muito bem. Eles são muito parecidas com criança, inclusive, só que não vem com a mãe, vem com o filho. Todos têm constipação. Eu gosto de Mas essa questão da medicina de transição é algo que a gente precisa realmente fazer dar um olhar mesmo diferenciado, né? Porque é algo que precisa ser visto com muito carinho e é um desafio. Tu sabe que eu tenho um filho que mora há 20 e tantos anos no Canadá, então eu vou com frequência, né, sempre ao Canadá, já fiz períodos lá no hospital e coisa, e lá a medicina de transição é muito bem feita e levada a sério. E eles são muito práticos, né, pragmáticos, e eles fizeram, inclusive, estudos de custo-benefício, porque aqui, quando eu propus em algumas ocasiões aqui, isso vai sair muito caro, tu vê, são 2 médicos para atender uma criança, porque eu quero reuniões conjuntas, claro, pelo menos algumas, né, sistemáticas e conjuntas. Não, tu vê, pagar 2 médicos ao mesmo tempo, bom, isso foi feito no Canadá e é custo-benefício muito positivo, porque a quantidade de adolescente que abandona tratamento, no meu caso, aqui é em relação ao transplante de fígado, são os piores pacientes, abandonam o tratamento, abandonam o controle, então isso custa mais do que... Uma hepatite autoimune também, que abandone o controle, né? Sim, por causa do corticoide, então a coisa de beleza, mesma coisa. É isso aí, nós estamos... E tudo é baseado em custo e efetividade, assim como o Canadá, aqui também nosso sistema, né, que é público e tudo. Se a gente provar que o custo e efetividade vale a pena, a gente consegue instituir esse tipo de rotina mesmo, né? Está mais perder um transplante do que meia dúzia de sessão conjunta. Mas com certeza. Evidentemente, no hospital público. Eu sou do SUS. Eu sou do SUS. E a gente entende muito que, no caso do transplante, é um investimento da sociedade inteira, né? É um investimento do sistema público de saúde, mas um investimento da família e da sociedade também, né? Então, não é o que pode ser perdido, né? E eu achei interessante essa questão da inteligência artificial, porque é algo que eu tenho, assim, também muita curiosidade, porque que a gente vai passar da medicina baseada em evidência para os chatbots, né, os machine learnings, esses que acho que vão ajudar a gente nas pesquisas também, né? Já ajudam. Ajudam, né? E para a criança eu acho que vai ser interessantíssimo, sobretudo coisas assim, tipo anatomia patológica, alteração óssea, essas coisas que são passíveis, né, de avaliação... De ensinar a máquina o que ela tem que achar, né? E o que ela tem que valorizar, né? Isso acho que vai ser... É tão interessante o alcance, como a coisa mudou. Eu te falei que eu estou cheia de banca, o pessoal me dá muito prazer, me chamam muito para a banca de tese, mestrado, etc. E eu tenho uma agora, que até vou começar a estudar amanhã, porque é para o mês que vem, que é muito interessante. O hospital daqui, Moinhos de Vento, a UTI daqui é muito boa, o hospital Moinhos de Vento, então eles têm eles apoiam uma UTI do norte,
Então, é tudo através de telemedicina, que é uma coisa fantástica, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul implantou aqui, telesaúde. Então, os resultados de telesaúde, quer dizer, usar essa coisa nova que a tecnologia nos permite, eu acho que é uma coisa fantástica. E esse rapaz que eu sou da banca, ele faz controle, ele é pediatria, ele faz controle de problema respiratório através da telesaúde, de UTI a UTI no norte do Brasil. Não sei nem qual é a cidade, é uma coisa mínima lá por cima. E que não teria o acesso, né, a essa discussão, a esse acompanhamento, se não fosse a implementação, né, que a tecnologia permite, né, essa comunicação. Não vai ter nada que ver com gastroenterologia, mas tem a ver com telesaúde, então eu vou estudar, estou bem animada. Tá certo. Porque esse meu filho que mora no Canadá, ele é da área de computador, ele, a mulher, os filhos, está tudo dentro do computador. Então, quando eu me aperto, ele me orienta. Então, eu estou com uma pilha de livros de inteligência artificial e essas coisas relacionadas à medicina. E estou encantada. Acho que a gente não entende tudo ainda, claro, mas é um campo maravilhoso que se abre. Eu fico contente de saber que tu também gosta. Eu tenho, assim, tenho muita vontade de entender mais, porque eu acho que o futuro vai ser assim, as pesquisas vão ser assim, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Porque é assim que as coisas... Agora, eu sou muito encantada também em genética, porque genética foi o meu doutorado. Essa é toda uma outra história. Genética foi uma coisa interessante na minha vida, sabe? Porque eu já era professora, cheia dos graus, já tinha mestrado e coisa e tal. Um dia eu me dei conta que eu não sabia nada de genética, na minha época não tinha na faculdade. Então, eu já tinha mestrado, tinha que fazer doutorado, então eu fui procurar um professor, o mais graduado daqui, professor Salzano, Francisco Mauro Salzano, um nome internacional. Fui procurá-lo e digo, professor, eu quero fazer doutorado com o senhor. Aí ele disse, e me chamava de senhora, o que a senhora sabe? Eu digo, professor, eu não sei nada. Diz ele, então, a senhora volte para a sua faculdade. Como? Volte. No terceiro ano da medicina tem genética. E eu voltei. Então, depois de velha, eu já tinha lá quase 50 anos, voltei e fui fazer o terceiro ano de genética. Adorei, um semestre inteiro, sabatina, meus colegas hoje, assim, dá para ser quase que meus netos. Bom, fiz todo, aí, no fim do ano, procurei professor, completei, fui aprovada, posso começar a dizer, não, agora a senhora vai fazer exame de seleção para ver se entra na especialização. Eu levei um susto. Contratei uma pessoa que me deu aula durante todo um verão, porque eu tinha que fazer exame, eu não sabia nada, né? Aí, de genética e população e matemática, é complicado. Então, entrei na especialização, passei no exame, entrei, fiquei 2 anos. No fim do segundo ano, eu procurei, eu digo, professor, eu estou com uma ideia, agora eu acho que o senhor vai me aceitar doutorado, e ele gostou da ideia. E aí, então, eu entrei no doutorado, porque eu propus estudar sistema HLA, né, de histocompatibilidade, em atresia biliar. E por isso eu fui para Londres, que tinha que ir para um lugar que tivesse bastante atresia. Então, eu fui para o King's College, lá fiz o trabalho, e então eu levei anos para completar o doutorado de genética. Eu não faço genética, mas pelo menos hoje eu entendo genética, entende? Então, as FIC tão complicadas, com todas as mutações, e isso tudo hoje em dia me fez muito bem ter aprendido isso. Eu quero fazer algo parecido com inteligência artificial. Eu acho que essas coisas, eles trazem um entendimento, né? Você consegue entender, e isso é uma coisa que às vezes a gente busca muito entender, né? Entender o que... E eu sou grande fã dos testes genéticos, porque a gente, com certeza, deve ser uma experiência que muita gente deve ter tido na nossa área, mas de você saber que o seu paciente não encaixa nem naquela caixinha, nem naquela outra caixinha, aí você faz a genética, você fala assim, é porque é outra caixinha. Não era essas que eu queria. Nem é caixinha.
A caixinha não era caixinha, eu queria encaixar essas caixinhas, eu falei, mas não cabe aqui, não cabe aqui. Aí você vê na genética e fala assim, porque é outra caixinha, uma caixinha nova, uma que você não sabia que não Não existia. sabia que existia. Você sabia que existia, exatamente. Na nossa área, tu vê, eu adoro quando vem aquelas gráficos, né, de pizza, e um tempo que colestase intrahepática, né, hepatite idiopática. Agora, hepatite quase não tem mais hepatite Mas não idiopática. tem, porque não é para ter, né? Não é para ter, né? E uma coisa que eu acho bonita de ver é que os hepatologistas de adulto, eles estão reconhecendo. Recentemente, eu estava no Rio, numa reunião, agora eu era a única que trabalho com criança, todos eles eram de adultos, me crivavam de pergunta, porque cirrose idiopática não é bem idiopática, tem que fazer exoma, e aí começa a surgir coisas que eles nem sabem que existe. É um mundo novo, né, que se abre, né? Eles só sabem mesmo que pode dar a icterícia da gravidez, né? Porque o resto não sabe. Então, eu acho bonito essa aproximação. Por outro lado, é tão rico esse armamentário que hoje a gente tem, né? Essa tecnologia toda que nos trouxe o estudo, a genômica, de uma maneira geral, que hoje mais, eu não sei se vou dizer uma bobagem, vê se tu concorda, de uma certa forma, mais do que tecnologia, a gente precisa de um bioinformata, de alguém que nos caminhe, nos oriente neste caminho, porque está ficando muito complicado. Aquele monte de mutação, de repente, tem VUS, umas que a gente não sabe o que significa, e tem outras que pode ser patogênica, pode não ser. Então, a American Association of Liver Disease, que é a SLD, eles estão propondo uma coisa que eu adorei, tem das últimas hepatologies na revista, eles propõem que haja grupos de estudo, quando se discute um caso, antes a gente sempre tinha o radiologista, o histopatologia, tem que ter hoje em dia um geneticista. Tem que ter, porque ficou muito difícil. Ficou. E, ao mesmo tempo, isso que tu disseste, é uma abertura maravilhosa. Ai, que bom que você está de acordo em tudo. Até agora. Até agora. E falar em até agora, eu queria que você listasse aí para a gente quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira e se teve algum paciente que foi determinante, assim, teve um impacto significativo na sua vida profissional. Olha, o que eu vou te dizer? Marcante na minha vida, sem dúvida alguma, foram as viagens. Ver como é que outros se colocam em diferentes momentos. Então, por exemplo, quando eu resolvi fazer transplante, montar o programa de transplante aqui no Hospital de Clínica, não havia transplante de fígado no hospital, embora seja um hospital geral, não é um hospital pediátrico. Então, isso causou um certo impacto, começar fígado pela criança, e não Sim. pelo adulto. Não é o usual, né? Isso não é, a história não é essa, né? Não é isso aí, a história não é essa. Mas na Santa Casa havia um casal, Maria Lúcia Zanotelli, eu sou feminista, então boto sempre a mulher na frente, Maria Lúcia Zanotelli e Guido Pio Graco Cantizani, que já tinham começado, depois de muito tempo de estudos experimentais em porcos, eles tinham já começado o transplante de adulto na Santa Casa. Então, eu os convidei, eles foram para o Clínicas e foram maravilhosos, com uma coragem fantástica, nenhum dos dois era cirurgião pediatra, e começamos. Mas, nessa fase que eu estava montando, eu me dei conta que eu não sabia. Eu sabia as coisas na teoria, não tinha nada na prática. Aí eu fui para a França de novo. Fui para a França, aí fui lá para o serviço do professor Alagil, de quem eu fiquei muito ligada, ele veio a Porto Alegre mais de uma vez, ficamos amigos mesmo. Então, eu fiquei no serviço dele, para mim foi uma coisa muito importante. Tempos depois, quando eu resolvi fazer genética, né, como eu te contei, eu queria atresia biliar, aí eu não queria mais ir para a França, eu queria ver um outro lado, eu queria ir para a Inglaterra. E fui para o King's College com o professor Mowat, onde estudamos 200 e tantos casos de atresia biliar. Depois, eu queria muitas coisas. Eu queria ver um outro lado, então eu fui para a Austrália. Em Brisbane,
eu vi transplantes. E como eu tenho um filho que mora no Canadá, de vez em quando eu vou ao Canadá, e mais de uma vez eu fiquei no serviço. Mas lá eu fiquei pouco tempo, porque no Canadá foi mais recente, isso é uma história de 20 anos, e essas outras são de 30, 40 anos atrás. No Canadá, eu queria ver laboratório de medicina. Então, eu gosto muito da Eve Roberts, agora ela está aposentada lá, mas ela estava no SickKids, então ela me acolheu uns meses no laboratório dela, e eu fiquei encantada. Eu gosto muito, muito de medicina experimental. Testar uma ideia, ter condições de testar uma ideia, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu trabalhei muito com rato, com camundongo, e mais recentemente com zebrafish. E é muito interessante, muito. Então, isso é uma outra coisa assim, que tem um lado muito forte na minha vida. Montei um serviço no Clínicas, como se fosse um biotério, Animal House, que se mantém até hoje, maravilhoso. Na Santa Casa também, não na Santa Casa, mas na universidade, tem laboratório de zebrafish, onde eu trabalho o fígado, fundamentalmente. Então, o zebrafish é um peixe pequenininho, né? Mas tem muitas semelhanças, 70% de identificação gênica conosco, com os seres humanos. Então, dá para fazer muitos testes. E a gente tem trabalhado em obesidade, em esteatose hepática, em álcool, em várias coisas. E até, para tu ver como são as coisas, eu gosto muito dessa coisa integradora que é o fígado. E então, a influência de outra, da tireoide em relação ao fígado, por exemplo, é interessantíssimo. Então, começamos a trabalhar um doutorado, que concluiu há pouco, sobre hormônio tireoideu em relação a controle da esteatose hepática. Bom, então, começamos a trabalhar, isso já faz uns 3 anos, agora, o ano passado, esse ano, agora, que completou, vai ser publicado, e, recentemente, a Associação de Hepatologistas Americanos liberaram o primeiro medicamento para esteatose, de adultos, evidente, que é o resmetirom. E o resmetirom nada mais é do que hormônio, um análogo de hormônio tireoideu. Então eu nem sabia que eles estavam fazendo resmetirom, não tinha nem ideia. Mas, então, assim, como é que eu vou te dizer? Me apaixona a gente poder ter uma ideia e poder testar. Claro que várias ideias não dão em nada, mas algumas não. Esta, por exemplo, está dando lá. Então, é isso. Tu me fala de paciente. Bom, são tantos os pacientes que me tocaram, tanto, mas tu perguntaste de um, eu te digo especialmente de um. Foi uma indiazinha, é um caso triste, mas me tocou muito. Nós já estamos com um programa montado lá no Clínicas, não de intervivo ainda, na ocasião nós fazemos no início só de falecidos. E a indiazinha, tu sabes que tem 15 estados no Brasil que têm programas ativos de transplante de fígado, mas só existe específico de criança 5. E todos aqui para o sul, para o sudeste. 2 em São Paulo, 1 no Paraná e 2 aqui em Porto Alegre. Bom, então, a indiazinha, SUS, evidentemente, vem do Amazonas para nós no Clínicas. Foi difícil encontrar doadora, ela ficou aqui muitos meses, junto com a mãe, finalmente conseguimos um emprego para o pai, aquelas coisas de serviço social que a gente precisa também ter montado. Depois de meses, a indiazinha foi transplantada, ficou bem, voltou, e uma semana depois morreu, lá. Eu fiquei louca, mas como que a Índia morreu? E, para mim, isso foi extremamente importante, porque, a partir daí, no próximo ano, eu juntei minha família e digo, nós vamos para o Amazonas. Porque, nas férias, uma das minhas netas queria ir para a Disney, eu digo, não tem Disney coisa nenhuma, nós vamos para o Amazonas. Porque eu queria ver por que a Índia tinha morrido. E aí, cheguei lá e entendi tudo. Me abriu a cabeça para um outro Brasil. A indiazinha morava
a 2 dias e meio de barco do primeiro centro de saúde. Quer dizer, não tinha condição de ter feito. Então, assim, a iniquidade, o horror que é esses diferentes Brasis, aquilo me abriu a cabeça para outras coisas. E às vezes eu digo popularmente, né? A ideia é que o transplante é salvador, mas se não tiver os cuidados, uma estrutura social, apoio, não resulta no que a gente quer, né? Que é resolver o problema do paciente, não resolve, né? Tem paixão por transplante, meu Deus do céu, conversando com a Gilda, que é a nossa queridíssima Gilda Porta. A Gilda, por exemplo, de vez em quando ela faz uns cálculos. Ela diz, tudo é conta, nós já salvamos 13 mil crianças, porque é os 1.000 e tanto do Instituto da Criança, os 1.000 e tanto dela, mais os 400 que nós temos aqui, bom, dá 3.000 e tanto. Mas tem gente, até gente séria, que diz transplante não é cura, transplante é doença para a criança. Porque a criança vai ter que viver décadas com drogas, com medicamentos, que a gente, a rigor, não sabe o que vai acontecer. Mas... É o que temos para hoje, né, doutora Temos? O que temos para hoje de melhor que a gente pode oferecer é isso, né? Para hoje, para o futuro, eu acho que vem coisa boa por aí. Eu sou francamente... Tem um pesquisador belga, Hoff, que eu gosto muito, e ele diz que a verdade não está só em substituir, está em reparar. Então, eu acho que o que vem aí é medicina genômica e xenotransplante. E tu sabe que o nosso orgulho para o Brasil, Silvano Raia, criador do nosso transplante intervivo, o Silvano e a Maiana Zatz, que é uma maravilhosa geneticista paulista, eles estão trabalhando em porcos humanizados. E vai sair daí alguma coisa muito boa. E esse ano, eu acho que pode ser um ano assim, dirimente, uma coisa muito importante na história dos transplantes. Porque assim como em 63 o Thomas de Stael começou, depois na década de 80 veio a história da ciclosporina, e depois em 80 e quase 90, 88, 87, 88, o Silvano criou, desenvolveu o transplante intervivo. Agora, 2024, na China, está vivo até agora. No início do ano, eu acho que foi em março, transplantaram um porco humanizado, mexeram em 10 genes, um porco humanizado num humano. O cara está vivo, pelo menos semana passada estava vivo. Então, pode ser o início do xenotransplante. Tu conhece a Rita e o Renato de São José do Rio Preto? Sim, dois queridos. Casal queridíssimo. Tem 2 casais daqui e esses aí. A Rita e o Renato conduziram um estudo que eu não sei se tu viste, saiu no Brazilian Journal of Transplantation, que é a opinião de pessoas sobre xenotransplante. Não sei se tu viste. Não vi. Acho que foi em 2022 ou 2023, é bem recente. Vê só coisa linda. 100 pessoas, 50 transplantados de fígado e 50 em lista de espera. Eles apresentam, então, eu não sei quem é o primeiro autor, deve ser um doutorado, sei lá, eles fizeram um questionário muito bem elaborado para perguntar a reação, como é que eles se sentiam, como é que eles viam a questão de xenotransplante. E eles apresentaram 2 modelos, um com porco e outro com cães. Bom, 2 coisas interessantes. Primeiro, todo mundo concordou que é muito interessante, que deve haver mais divulgação, mais discussão, etc. Concordaram com porco, não gostaram muito de cachorro. De cães, até por... Acho que afetivo, né? Afetivo. Mas uma coisa muito interessante, aqueles que tinham como é que eu vou te dizer, um pendor mais de espiritualidade, de religiosidade, tiveram uma percepção muito mais positiva. Porque as pessoas dizem que ninguém vai aceitar ter uma parte de um bicho no corpo, mas não é assim. As pessoas aceitam se a coisa é apresentada de uma maneira adequada. Adequada, é verdade. Eu acho que o futuro vai ser ou genômica, ou xeno, ou então os 2.
Eu falo assim, às vezes, para os meus alunos, que os meus netos vão falar assim, no tempo da minha avó, pegava o transplante de quem morria e punha no outro, olha só, que coisa bizarra, né? Porque eu acho que o caminho é esse mesmo, assim, né? Acho que Transplante de hepatócito, né? eu acho que a gente... Nós temos um colega, o Etienne Socal, lá da Bélgica, que faz muito. eu acho que a gente tem... Doença monogênica, para doenças em que é possível substituir só aquilo que está faltando, né? Eu acho que tem muitos exemplos aí, né? A gente está vendo realmente essa questão da genética de reparar os defeitos, Isso. que é o pulo do gato, né? Krieger-Najjar se deixava as criaturas agarradas lá naquelas máquinas com luz, uma coisa horrorosa, por 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia. Agora fazem transplante de hepatócito e melhora. Não digo que cura, mas melhora. Melhor, Sou otimista. Ótimo. Doutora Temis, para nós encerrarmos a nossa conversa aqui, queria que você deixasse a sua mensagem aí, né? As nossas take-home message, aquilo que você gostaria que as pessoas levassem aqui da nossa conversa, que foi bem mais uma conversa do que qualquer outra coisa, né? Não, eu imaginava isso, que a gente ia ficar conversando. É isso mesmo, exatamente. Eu gosto muito de jovens, sabe? Eu não sou muito aquela história assim, universidade da terceira idade. Eu acho que tem que misturar. Uhum. Então, eu converso muito com os jovens, me convidam muito, e esses dias eu tive uma experiência que eu gostei. Estava com um grupo de alunos de uma dessas ligas de transplante, que me convidaram, e eram umas 30, 40 pessoas, 90% mulher, porque a medicina está feminilizada. E eu achei engraçadinho que uma das meninas, uma guria linda, me perguntou: doutor, para a gente fazer tudo que a senhora fez, né, progredir, não sei o quê, o que a senhora sugere que a gente faça, estude? Eu digo: olha, o que eu te sugiro é que tu escolha um bom companheiro. Porque para que se possa ter de tudo na vida, não ser só médica, para que tu te realize como mulher, como mãe, é fundamental que a pessoa, homem ou mulher, que tu escolha para ser a tua companheira de vida, te entenda. Então, eu acho que eu fui uma má aluna, mas até que dei certo em algumas coisas da profissão. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, e o que gosta, a gente faz bem. Verdade, é um bom conselho. E essa questão de ser uma aluna, eu diria que quando a pessoa encontra alguma coisa que realmente a interessa, aí que desperta, né? Porque realmente, imagina não ver paciente, é algo que, né, os nossos... Não tem nada a Não está ver. no nosso jeito, né? Não ver paciente, né? Nossa vida é ver paciente, né? É querer... Vem cá, e tu foste muito paciente. Falando em paciente, tu foste muito paciente comigo aqui, me deixaste... Parece que eu estou no barzinho conversando contigo. Foi um prazer. Eu adorei. Sinceramente, para mim foi ótimo. Então, tá bom, doutora Temis, um beijo, viu? Muito obrigada pela sua gentileza de participar. Honrada, fiquei com esse convite. É isso. Beijão, doutora Temis. Tchau, Rica. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.